bem mais que o tempo. Você não vai aprender nada ouvindo uma música de um artista 1 minuto e junto com uma dancinha. E o cara fica ali tocando aquele chacundum a vida inteira. Quando um artista é maior do que a sua própria obra, tá errado. A obra é maior. Eu tenho que cuidar melhor da minha lombar, que eu não tenho mais 25 anos. Samuel Rosa aqui no Na Palma da Mari. Eu tô muito emocionada de receber você aqui, porque eu cresci ouvindo Skank, meu pai era muito fã, infelizmente ele não tá mais aqui hoje, mas ele era muito fã e ele sempre falava sobre a importância que vocês tinham pra música, então eu já começo muito feliz. Obrigada. Sem conhecer, já gosto do seu pai. Meu pai era gente boa, viu? Me ensinou a gostar de Beatles. Então, agora eu gosto mais ainda. E eu lembrei que a primeira vez que você, né, de certa forma, né, interagiu com a gente, né, foi na Fátima Bernardes. Um tempo atrás, você entrou dando uma matéria no meio do programa, estávamos lá, eu e o Lô Borges, lançando um disco que a gente fez junto em 2016. E você tava com a camisa dos Beatles. Eu falei, essa menina aí conhece, sabe tudo. Nossa, mas é isso. Prazer é nosso, Mari. Quem não gosta de Beatles, né? De que maneira... Então, bom sujeito não é, né? Pois é. De que maneira você foi influenciado por Beatles? Porque todo mundo foi de alguma maneira... Eu não trabalho com música, mas eu fui muito influenciada por de outros jeitos. E você? Mari, eu escuto Beatles desde a mais remota infância, assim. As minhas primeiras lembranças da infância já tem o Help dos Beatles, que era o disco que meu pai mais ouvia, e que, assim como o seu tinha, não está mais com a gente, mas tinha um gosto musical incrível, e o Clube da Esquina. Eram discos assim, obrigatórios e que eu ouvi involuntariamente e depois me tornei um apaixonado, não por coincidência, né? Apaixonado por esses dois movimentos, né? Tanto o Clube da Esquina quanto a música dos Beatles e toda aquela cena inglesa ali, desde do Mersey Beat, que é aquele principinho ali dos Beatles, até a psicodelia depois de álbuns como Sgt. Peppers e tantos outros, não só dos Beatles, mas outras bandas também. E meu pai gostava de dizer que quando eu estava chorando, bebê ainda, que era só colocar o Help dos Beatles. Sério? Às vezes eu estava mesmo pedindo socorro, né? Você já usava a música como que eu parava recurso. E agora eu estou vivendo uma experiência semelhante, mas não com a música dos Beatles, mas com a minha música, que é a minha filha Ava, que acabou de nascer, tem 4 meses, ela começa a chorar também. Eu pego o violão e toco... Nem sempre é Beatles, mas eu toco para ela alguma coisa e ela dá uma acalmada. Assim. É incrível a relação de criança com música, né? Muito... impactante, né? E muito legal também a relação pai-filho com música, né? Sim, você pegou isso do seu pai, eu peguei isso do meu pai. Tem uma coisa que acontece agora que parece loucura, mas depois que meu pai morreu, todo lugar que eu vou pode estar tocando forró. Alguma música dos Beatles começa. Sim. É muito maluco isso. No mercado, no, sei lá, no bar. E eu sinto isso como um abraço dele, assim, uma coisa difícil de explicar, mas que é muito gostosa porque marca a relação. A música marca a relação, né? Muitas vezes dos pais com os filhos. E você tem filhos também mais velhos, além da Ava. Sim, sim. Como é a sua relação com eles? Porque, como meu pai e o seu pai, eles eram de outras gerações, a gente de outra geração. E agora eles estão numa geração com músicas muito diferentes do que... Sim. Né? A gente estava acostumado. Então, como que é a sua relação musical com os filhos mais velhos? É ótima. Eu tentei passar também, assim como seu pai e o meu, tentei passar para eles as coisas que eles gostavam, assim, além, mas também, de forma alguma, coibir que eles fossem também, de certa forma, contaminados ou tivessem contato com outro tipo de música. Acho até saudável que compartilhem, né, com os amigos, com os colegas de colégio, de escola, enfim, da rua. E muitas vezes era meio contraditório, porque eles escutavam umas coisas em casa, na casa de amigos escutavam outras. Então. E aí eu era um pouco contra aquela coisa de música para criança. É bom, é legal, mas o que é música para criança, né? Beatles foi música para criança, para mim, o Clube da Esquina foi música para criança. Mas pode escutar Galinha Pintadinha sem problema nenhum, né? Eu acho que eles também, viu, Mário? Eu respeito muito isso, a questão geracional. Eles têm
tem que também se inteirar do que acontece, como agora, né? O trap, o funk, o Juliano menos susceptível a essas correntes, né? Porque ele teve eu diria, uma formação um pouco mais ortodoxa dentro de casa, mas virou músico, né? A banda da Parte vai lançar o 3º álbum agora. Mas a Ninoca, ela é mais da balada, do negócio, então ela já traz outras coisas, mas ao mesmo tempo ela consegue gostar do Arctic Monkeys e tem as coisas de agora, né? Billie Eilish, tem toda essa turma né, que, imagino, são artistas que ela deve, né, gostar, como eu gostava dos artistas que faziam a trilha sonora para as primeiras coisas da minha vida, primeiro beijo, entrar na escola, entrar na faculdade, enfim, e por aí vai. Isso é muito marcante, né? Muito marcante. E eu acho importante eu falei mesmo, ela está atualizada, conectada com a força daquela geração, né? Até que, para que ela possa escolher também. Eu acho que ela conseguiu, e eles às vezes me trazem novidades. Às vezes eu me acho assim meio cristalizado, engessado alguma coisa, e aí eu procuro a Ana, né? Que não gosta de ser chamada de Ana, sempre Ninoca. Ah, é? Então eu tenho que falar Ninoca. E eu pergunto, o que é isso? E ela toca violão também. Então, às vezes, ela está tocando, eu pergunto, olho os acordes, deixa eu ver como é que esse pessoal está fazendo música e tal. Então, é uma coisa que se retroalimenta ali, né? Eu aprendendo com eles o tempo todo. E é legal isso, né? Porque também existe aquela postura das pessoas mais velhas que na minha época tinha música boa. Isso, que é meio chato. Agora não mais. Eu me patrulho muito para não cair nesse lugar do tiozão, né? De entender que, agora é a vez deles, né? E como eu acho que na minha geração a gente sofria esse tipo de abordagem. Que porcaria é essa que você está ouvindo, que não sei o quê e tal. Ou depois fazendo, né? Mas, né, os caras, as pessoas mais velhas torciam o nariz para que era aquela geração da qual o Skank fez parte, né? Que chegou ali, Gabriel Pensador, Cidade Negra, Skank, Raimundos, o Rapa, tanta gente, né? Então tem mesmo essa questão geracional. Mas, por outro lado também, eu não sou daqueles que dizem que o novo a qualquer custo. O novo é sempre melhor. Muitas vezes não é. Muitas vezes a mudança, infelizmente, não é para melhor. Então tem que ter um certo afastamento, uma frieza, às vezes, para falar, isso é moderno e tal. Mas não é melhor do que aquela outra parada, assim, meramente porque é moderno, né? Meramente porque é de agora, né? Há que se ter também essa ressalva, né? Algum tipo de critério. Então é isso, é um equilíbrio. Você fica entre o que você escutou clássico, né? E também não ficar alheio ao que está. Como eu trabalho com música, eu quero muito entender o que o pessoal está fazendo. E às vezes eu recorro ao Juliano e à Ana, né? Para saber o que eles estão ouvindo e tal. Isso é legal, às vezes alguém quer fazer um feat comigo. Eu corro na Ninoca. A fulana é bacana, você gosta, curte? Sua turma gosta, escuta, não sei o quê. É legal, não sei. Faz um feat com ela. Tem sempre essas coisas, né? E é interessante porque você passou por vários momentos da música no Brasil. Ali, sim, são 3 décadas. No começo dos anos 90. Você consumia música quando era bebezinho, adolescente, depois passou a produzir, criar música. E hoje a gente tem um jeito diferente de consumir música, né? Totalmente. Uma música mais... Às vezes um trecho só da música você não conhece o resto, porque é um vídeo que viralizou e tem aqueles 15 segundos. Como é que você vê esse movimento? Porque antes a gente escutava a música com calma, no disco e tudo mais. Hoje é tudo muito rápido. Como que você acompanha esse movimento e o que você acha desse movimento? Olha, Mari, aí eu vou me permitir... seu tiozão chato. Eu acho que foi uma evolução na forma de consumir música, né? É como se a gente voltasse a comer com as mãos, abandonasse os talheres, vamos comer com a mão de novo. Eu acho que a gente tem que andar para frente, tem que melhorar tudo. E voltando a essa questão dos filhos, eu me lembro no dia que eu estava mostrando alguma coisa para a Ninoca no carro e ela dava o skip, a música começava o skip. Eu falei, minha filha, mas você não ouve a música, não sei o quê. Pai, ninguém escuta música até o final. Ela falou que aquilo era uma regra. Ninguém escuta música até o final. Porque é isso, é a urgência, esse mundo supersônico que a gente vive hoje, né? Muito estressado, tudo muito, né? Muita informação. Claro que isso não redunda em qualidade, nunca foi qualidade.
Mas eu ainda acredito, e é por isso que eu lancei agora um álbum inteiro com 10 músicas inéditas, gravado por uma banda, não foi por inteligência artificial, não foi por uma placa, um Pro Tools, enfim, não foram só o produtor e eu, não fomos o produtor e eu, mas uma banda com batera, teclado, metais, enfim. Eu acho que a música presta ao entretenimento, mas também a música de certa forma, ela é parte ela está ali para constituir uma educação, uma visão de mundo. Ela é educativa, ela é pedagógica. E você não vai aprender nada ouvindo uma música de um artista 1 minuto e junto com uma dancinha e tal. A gente, quando ouvia Beatles, ou ouvia outros, o rock brasileiro dos anos 80, é um contexto. É um contexto. Você ali ficava sabendo as agruras daquela juventude, o que passava naquela juventude. Então, o artista não se explica através de uma música só. Eu acho que quando você pega um Tábua de Esmeraldas, um Transa do Caetano, ou, sei lá, um disco dos Secos e Molhados ali do início da década de 70, aquilo te traz para uma cena, para um contexto. E você aprende sobre aquilo, né? O que o cara falava? Como é que ele pensava naquela época? Como era, né? O que era valor, o que não era, até musicalmente, até na estética musical. Então, essa é a minha birra com a forma de consumo de música hoje. Assim. Esse negócio de single e abandonar o disco cheio, o LP, né? Não contextualiza, meramente assim, a gente fica vivendo de playlist, que eu gosto de playlist também, escolha só 5 melhores músicas dos Beatles, as 5, eu gosto, mas assim, a melhor forma de consumir música ainda é ouvindo um disco daquele artista naquele momento, que ele vai te dizer onde ele está ali naquela hora. E isso faz parte de uma compreensão de mundo. A arte te ajuda a compreender o mundo. Ela está aí para isso, não podemos esquecer, né? Com tudo isso que a arte vem sofrendo como um artigo supérfluo na nossa vida, não, é essencial. Os titãs já falavam, né? A gente precisa da arte igual precisa de comida, é isso mesmo. Não tem como a gente não citar, embora toda essa forma de consumo de música, que não acho que seja a mais adequada, e quem sou eu para dizer também, mas existe nitidamente uma democratização, um acesso maior à música. Isso é ótimo, né? Eu vi agora lançando o meu disco, rapidamente eu tenho um feedback ali no meu Instagram, né? Nas redes, as pessoas já comentando o disco. Quando eu lançava discos, né? Por exemplo, na época dos anos 90 e 2000, a pessoa tinha que comprar o disco. Caso contrário, ela ficava naquela que estava no rádio. Eu escutei no rádio a sua música nova e tal, não sei o quê. Mas o disco... E eu agora não só sei o que as pessoas estão achando através dos comentários que deixam, como também eu vou lá na plataforma de streaming e tem lá tal música, tantos milhões ou tantos mil streams, plays, né? Embaixo, tal. Então eu sei já a preferida. É muito louco isso, esse feedback. Mas essa democratização ela é muito interessante. Ela possibilitou acesso à música a muita gente que não tinha antes. E era o rádio, né? A primeira opção da pessoa que não tinha grana para comprar um álbum era ouvir a música no rádio. E a gente ficava com a fitinha cassete, esperando as mais pedidas do dia para poder gravar. Imagina! A gente ficava obcecado pela música. Então, você não sabia que horas ia tocar na programação da rádio. Você corria para o horário das mais pedidas que ela ia tocar. Você gravava. Então, ali fazia a sua playlist. Então, isso mudou muito, além da imagem, né? No YouTube, você vai ainda ver o clipe do cara, ou ver o cara tocando, né? Nesse aspecto é muito bom, né? Porque era caro, era difícil o acesso à música e hoje está mais democrático. Eu acho que isso é um passo adiante dentro desse formato de consumo de música atual. Não só o jeito de consumir música, mas o jeito de produzir música também é diferente, né? Recentemente a gente viu uma discussão muito grande envolvendo as gravadoras. Qual é o seu objetivo quando você escreve uma música, quando você produz e cria uma música hoje? O objetivo de muitas pessoas hoje é viralizar única e exclusivamente. Eu estou fazendo essa música com um estilo específico porque eu sei que funciona e eu quero que viralize. Então, essa diferença também é uma diferença que você... como é que você vê isso? Também é a diferença na forma de produção
que talvez não seja aquela produção de você parar e abrir o seu coração e falar sobre o que você pensa na hora de escrever. É bem diferente. Se você vai para um trabalho pensando só no referencial externo, tenho que agradar, está errado. Eu não acho, não vou cair na hipocrisia, eu que consegui, com meus companheiros de banda, colocar tantas músicas, né? Demos essa sorte, às custas também de muito trabalho, claro. Tantas músicas na boca dos brasileiros, né? Não vou dizer que essa preocupação, Mari, não passava por nossas cabeças. Claro, mas isso não nos impediu de colocarmos nas nossas canções aquilo que era valor musical para nós. Então, por que de uma hora para outra o Skank abandona aquele formato vencedor em termos comerciais? Não vou entrar nem no mérito artístico, porque seria muita pretensão minha, mas por que num determinado momento a gente abandona aquele formato consagrado do reggae radiofônico, eletrônico, que o próprio Skank tinha ajudado a criar, e a gente rompe com isso e lança o Maquinarama, que olhava para o Clube da Esquina, olhava para o indie rock, olhava para os Beatles, para o Britpop e tal, porque aquilo tinha passado a ser valor para a gente, né? A gravadora ficou desesperada, né? E então, outro dia, eu ouvi uma entrevista do Noel Gallagher dizendo que ele respeita os critérios do público, mas às vezes você tem que ser responsável também pelo convite à viagem que você está fazendo. Beleza, vocês gostaram do Samba Poconé, do Calango, ouviram na sala, mas agora a gente queria convidar vocês para uma outra história aqui. Porque aquilo já não é força, aquilo já não nos representa mais, aquele som já não é o que a gente escuta mais, não é referência como era em 1995, que a gente estava entrando no 3º milênio, né? Então eu falo que há um pacto nefasto entre artista e público, perigosíssimo, que atinge, que contamina a parte criativa, que é: eu não mudo e você não me abandona. E o cara fica ali tocando aquele chacundum a vida inteira. A vida inteira. Quando, na verdade, isso é desperdiçar uma atenção que já recaiu sobre você. E o pessoal já está te olhando. Então pode haver uma estranheza inicial, mas se você conseguir trazer o público para uma outra viagem, que é a sua, mais verdadeira, porque você já não é aquele cara lá dos anos 90, aí é o golaço, né? Então, eu acho que é mais perigoso, é mais arriscado, mas é mais verdadeiro também. Eu me lembro que quando a gente, no meio daquele turbilhão de Garota Nacional, partida de futebol, Pacato Cidadão, Jack Tequila, lança a Resposta. Bem mais que o tempo, uma música intimista que nós perdemos, aquela coisa intimista, violãozinho, voz e violão. E para nós, aquilo era uma espécie de trunfo. Olha aqui, a gente consegue fazer de outro jeito. Olha que legal. A gente não está engessado naquele formato. Aí fizemos um belo clipe para a Resposta, lançamos a música, a gravadora apostando, e eu lembro que a gente foi para Londres para mixar o disco em Abbey Road, e eu entusiasmadíssimo com aquela história de dizer que, pô, agora eu tenho uma música que se aproxima mais dos Beatles, que eu ouvi uma canção, sem a pretensão de dizer que chega na prateleira deles, pelo amor de Deus, mas é uma letra linda do Nando, uma melodia que eu fiz, e com os arranjos maravilhosos, com cordas do Joaquim Morelenbaum, tudo cercado dos maiores cuidados. O Skank dava ali um passo à frente. E eu acho que o empresário do Skank na época, o diretor da gravadora quer falar com você. E a gente andando no meio da rua. Não, ele quer falar com você urgente. Eu entrei naquela cabine vermelhinha, aquela tradicional, na época não tinha essa facilidade do celular. Liguei para ele, tive a triste notícia. Ele falou, cara, eu vou mudar a música, o single. Porque a gente colocou Resposta nas rádios e não está tendo pedido. Ninguém está reconhecendo que é o Skank. E aquilo foi de uma tristeza. Aí ele trocou para uma música que era Siderado, uma música que eu não acho que seja das melhores do Skank. E a música tocou melhor porque se parecia com outras coisas que a gente tinha feito. Metais, a levadinha de reggae, com umas tablas indianas, estava tudo certo. A música tocou no rádio, legal, a gravadora ficou mais tranquila, o pessoal já reconheceu como Skank. Passado 3, 4 anos, a gente fez, não sei se eu estou
indo muito aqui, depois você pode cortar se eu tiver. Eu tô adorando saber mais. Mas, rapidamente, passaram-se 3, 4 anos, a gente foi fazer o nosso primeiro disco ao vivo, que foi gravado em Ouro Preto, e aí já tinha a coisa da internet, da interação digital com o público, escolha a melhor canção, o que você quer ouvir de bis no show do Rio de Janeiro, não sei o quê. Aí eu falei, pô, vamos fazer um disco ao vivo, o Skank nunca tinha feito, tinha 5 álbuns de música inédita, nunca tinha feito disco ao vivo. Fomos gravar em Ouro Preto, só cabiam 14 músicas no CD. A gente tinha 5 discos lançados. Então a gente botou no site uma enquete. Quais as músicas não devem faltar nesse show de Ouro Preto, no CD que vai sair do show e tal? Passaram-se 3 anos. Música mais pedida, mais votada, resposta. Então eu falei, pô, aí, tá vendo? A gente foi um convite e as pessoas foram assimilando. A gente é como se pegasse pela mão, né? Eu não vou te dar exatamente o que você está esperando de mim, mas vou te dar uma outra coisa que talvez você... Porque, infelizmente, eu não sou mais aquele cara. Não me incomoda defender ou cantar aquelas músicas que eu fiz quando eu tinha 25 anos de idade. Aliás, continuo fazendo isso nos shows aí que eu vou fazer do meu disco Rosa. Toco músicas do disco novo e toco também essas canções mais conhecidas da minha carreira. Mas foi uma viagem incrível, tanto que a gente apostou depois no Maquinarama. Não foi a turnê mais vitoriosa do Skank, mas normal que não fosse, porque era um disco totalmente diferente. E aí veio o Cosmotron depois, que já é um acirramento daquela estética do Maquinarama. Aí o disco vendeu pra caramba, tocou Vou Deixar nas rádios, tocou Dois Rios, também obrigatórias no show hoje. E que não se parecem nada, não tem nada a ver com Garota Nacional, nada a ver com Jack Tequila, com Te Ver, é um outro Skank ali. E eu digo isso, pô, que bom que deu para trazer o público com a gente sendo honesto. E não tipo, vou te dar o que você está esperando, né? Aquele, né? Não, é um convite. E é isso que eu estou vivendo agora no meu disco novo, no Rosa. Não é assim uma ruptura. Várias resenhas já saíram confirmando que eu também não tinha essa pretensão de ser totalmente diferente do Skank, até porque vocalista e compositor são os mesmos, então não é correr de mim mesmo, a história não era essa. Mas eu, de certa forma, é uma nova viagem. E é interessante porque o público vai se transformando também com você, com a banda. Antes de fazer a próxima pergunta, você falou do Noel Gallagher e também a gente tem isso em comum, porque eu sempre fui muito fã de Oasis. E eu preciso fazer a pergunta. Você sempre foi mais Noel ou Liam? Porque sempre existiu a treta entre os irmãos ali, né? E eu preciso saber, porque toda vez que eu falo sobre isso na internet, tem a galera do time Liam e a galera do time Noel. Eu sou mais do time Liam. Tem um cara Sério? ali me olhando ali. Eu jamais imaginei que a sua resposta fosse essa. Eu sou mais do Liam. Sério? Por quê? Porque eu acho que ele tem um carisma ali. Apesar de não ser o compositor, e eu acho que ele é a alma do negócio ali, definitivamente. E é muito curioso porque... Não à toa, né? Só te interrompendo, não à toa a turnê do Liam tem sido muito mais vitoriosa. Os dois tocando Oasis, normal, mas tocando coisas novas também. A do Liam mais vitoriosa, né? Não por isso. Eu acho ele um cara mais legal, mais interessante. Rock and roll, né? Eu acho ele mais interessante que o Noel. Eu acho o Noel um pouquinho rabugento, assim. Sim. Mas não é só isso também. Eu acho que o Noel é menos carismático. É aquele cabeça, né? Que fica ali escrevendo e não tem o carisma. Mas um puta compositor, foda. Grandes hinos. Eu lembro que eu fui no show do Oasis uma vez, e aí agora, recentemente, o Liam veio pro Brasil. E eu fui no show do Liam e me passa aquela energia saudosista, porque o público, isso que você falou, né? O público cresceu com vocês também, com o Skank, com todas as bandas ali do começo dos anos 90. E aí, deu pra sentir a energia do público que cresceu com o Oasis, cresceu com ele, e que tava ali num momento de... Nossa, quase um ritual, né? A gente tá aqui junto com você, de verdade e tudo mais. Você sente isso do público hoje também? E é curioso porque, é claro, ele tem as músicas dele hoje, música solo, mas ele também volta pra Oasis porque é aquele momento que ele se conecta com as pessoas que estavam com ele desde o começo, né? Como que é sentir isso do público Mas ele hoje? é Oasis, né? A pessoa... eu dizia ontem, numa entrevista, que o cara fala, louco, eu tô olhando para você aqui, carreira solo, mas sua cara é a cara do Skank, né? Assim, é difícil. Eu falei, né? Não tem como correr disso, né? A questão não é essa, né?
O Paul McCartney, do alto dos seus 80 e poucos anos, de toda a sua genialidade, de todo o seu poder, né? É um cara que pode acabar com a indústria fonográfica amanhã, se ele quiser. Não estão me pagando direito, para tudo. Se render àquilo que foi o ápice, o auge da carreira dele, que é de onde ele saiu aqui. Aquilo que o faz ultra reconhecido na Indochina, não existe mais, mas, assim, do outro lado do mundo até aqui, ele se render ao repertório dos Beatles. Você deve ter visto o show do Paul, 70% do repertório ali, não sei se você contou, eu contei, 70% do repertório são músicas dos Beatles, que ele fez na época dos Beatles. Algumas não foi nem ele que fez, mas, ou seja, a gente pensar, Mari, são músicas que ele fez quando ele tinha até os 28 anos, e hoje ele tem 81. Foi a epifania que eu tive lá em Brasília, porque a gente foi convidado para aquele show do Paul para 200 pessoas, 300 pessoas. E eu vi ele nessa distância aqui. Como foi isso? Foi a epifania do Paul, né? Porque eu vi aquele monstro sagrado tocando Hey Jude, se rendendo ao peso e à importância da obra dele. Ele não é maior que a obra dele. Lester Bangs já dizia, quando um artista é maior do que a sua própria obra, está errado. A obra é maior. E hoje há uma deturpação disso, né? Quando a gente estava falando aqui do mercado fonográfico, da dancinha, da música de 1 minuto, da celebridade que vira cantor, o cantor que vira celebridade. É isso, esse trânsito o tempo inteiro. Isso torna o consumo de música fugaz, parco, raso. Não é rejeitar o que te trouxe até aqui, né? Pelo contrário, abraçar. Por mais que exista uma ansiedade do artista em mostrar coisa nova e tudo mais, mas tem que saber equilibrar isso e ser grato, né? Pela história. Quando o Paul se rende a Hey Jude e tantas outras, por que eu não posso tocar Dois Rios? A resposta... A gente agradece. Em que momento você acha que a gente está do rock hoje? Quem são as bandas ou artistas que estão ali resistindo, que você acompanha hoje, atuais? Porque é isso, a gente viu, por exemplo, a turnê de despedida dos Titãs no Lollapalooza, que foi as pessoas ali acompanhando. Também existe uma necessidade, ou talvez uma vontade de um saudosismo importante do público, que a gente quer ouvir as músicas antigas, mas tem coisa boa rolando atualmente também. Então, em que momento que você acha que o rock está hoje? Então, alguém até brincou, né? Que pena que o rock só enche estádio na hora que está se despedindo ou está voltando, né? Mas não é só isso. Assim, eu acho que várias bandas têm feito shows em estádio, até porque os estádios hoje são mais apropriados para show. As pessoas se acostumaram a ir a estádio ver show, que é uma coisa que antigamente era só se viesse aqui o Queen, o Kiss, o Paul McCartney. Agora não é bem assim mais. É muito mais acessível. Enfim, o que eu quero lembrar também? Ainda bem que existe essa memória, né? Esse respeito, essa reverência a quem fez história na música. Então, acho bonito ver os Titãs ali, né, enchendo Allianz. Como eu achei ultra emocionante, até porque eu estava no palco, essa despedida do Skank no Mineirão ali para 60 mil pessoas, enfim. Isso é relevância, né? É relevância. É o contrário daquilo que a gente temia muito no início da carreira, mas sempre teve esse medo. E eu até brinquei no Mineirão, que eu subi ali diante daquelas 60 mil pessoas com várias perguntas respondidas, né? Que é aquilo, vou durar? Até quando vai? Serei eu efêmero, como várias bandas foram, né? One Hit Single, a gente conhece várias bandas, né? E tudo que a gente queria na vida era durar. Então, há que se comemorar muito o fato de bandas estarem aí, mesmo que em reencontros ou despedidas, e estarem levando hordas, né, de fãs, multidões para os estádios e tal. É sinal que o rock ainda tem sua relevância, até porque não é uma coisa só de uma geração, né? Eu vi nesses shows um movimento também de outras gerações que não ficaram presas ali só à música da dancinha, mas também tiveram a curiosidade de saber quem foram, por que estão ali, né? O que criaram, como criaram, e o que eu estava falando de contextualizar uma obra, né? O que eles escutavam, né? A gente tinha sempre que responder isso. O que te inspira? O que é referência para você? Então é muito legal. Agora, Mari, é inegável. Eu vejo o rock como um braço da música pop. Ou da música... Música pop é um nome que inventaram para a música popular do mundo.
né? E ela atende algum tipo de demanda, principalmente da juventude, de quem é mais novo, da urgência. Eu preciso falar de mim, eu preciso falar do meu contexto, eu preciso falar da minha família, eu preciso falar da minha relação com o meu parceiro, eu preciso falar do meu bairro, eu preciso falar da minha frustração, da minha dor, da minha alegria. E eu não sei tocar jazz, eu não frequentei o conservatório de música erudita, eu preciso de uma música. E no Brasil, ainda bem, diferente de outros lugares do mundo, você tem 1 milhão de possibilidades. E agora mais ainda. Você tem o funk, você tem o trap, você tem o forró, você tem, sabe? Você tem o reggae, você tem uma opção de coisa. Então, outro dia me perguntaram, você acha que a música eletrônica substituiu o rock na questão da inquietação, da transgressão, vamos dizer assim? Não, eu não acho. Eu acho que tem transgressão e conformismo nas duas vertentes, nas duas facções. Então, assim, independentemente do que o cara escolher, ele encontra na música pop várias alternativas para expressar tesão, amor, tristeza, alegria, frustração. Essas músicas, esses segmentos prestam a isso. Num dado momento, o rock predominou. Ele era uma das poucas alternativas. Eu acho que agora a gente tem muitas. Muitas. No mundo, muitas. No Brasil, mais ainda, né? Então, é inegável que o rock recuou, perdeu lugar. Mas ele tem vamos dizer, uma espécie de cadeira cativa nisso. Tanto para as coisas novas, para grupos novos, claro, não estão levando mais tanta gente aos estádios, né? Mas como também para os clássicos, vamos dizer assim, né? Aí você perguntou de bandas. No Brasil tem um tantão de banda legal. Eu descobri agora 2 bandas, não foi bem agora, mas recentemente, que tem uma onda meio daquele que eu gosto, da psicodelia dos anos 60, 70, misturado com esse rock meio ingênuo, mas ingênuo, aparentemente ingênuo, mas não é ingênuo, e eu tenho certeza que você vai gostar também, principalmente dessa, que é a primeira, que é o The Lemon Twigs. São 2 irmãos da costa oeste americana que bebem nessa fonte Tame Impala misturado com Beach Boys. O outro é o Temples, também, que tem uma onda Tame Impala, desse coisa... Aí é o que eu falo, música eletrônica com rock progressivo. É incrível. Então tem muita coisa boa sendo feita. Agora, esse pessoal não tem muito seguidor. Eles vendem vinil. Eles vendem vinil. E no Brasil tem várias bandas interessantes, né? Tem muitas bandas legais. Eu vi agora Tuyo, que é uma banda que eu gosto, Grilo, uma banda aqui de São Paulo também, uma banda que eu pude até gravar com eles, que é o Terno Rei. Que incrível, umas melodias lindas. O Ali é um cara incrível, uma voz lindíssima. Então tem muita coisa bonita sendo feita, né? Agora, realmente, é mais difícil, assim. Eles acreditam mais nisso, que são o crescimento, os segmentos ganhando musculatura, festivais, a música mais segmentada, que é o que acontece muito lá fora, né? Você agora está com Rosa. Como é que foi criar esse álbum? O que te inspirou? Você já fez, por exemplo, uma música para sua mulher, para Laura? Uhum. Tem alguma música para ela? Como que foi construir esse álbum? O disco, Mário, foi a minha primeira experiência. Assim, eu me vi mais sozinho nesse álbum. E era exatamente isso que eu buscava, né? Então eu falei, tô sozinho e tô diante de uma tela de cinema branca a ser preenchida, que me inibe. Porque eu podia, o que eu vou fazer? Né? O Skank foi tanta coisa, eu fiz tanta coisa no Skank. Então, a primeira, eu falo da epifania do Paul lá cantando Hey Jude, e eu falo que ele fez uma coisa meio mediúnica comigo. Falou, não inventa, faz o que você sabe. Então, eu não quis fazer um álbum pretensioso, dizer, olha, eu sei fazer uma outra coisa que... Eu tenho limites, né? Muitos limites, assim. Como diz a letra do Erasmo, né? Porque a vida me fez somente do meu tamanho, Banda dos Contentes, que nós gravamos com ele, inclusive. Eu acho tão bonita essa passagem. E eu falei, realmente, não dá para ser qualquer coisa, dá para ser aquilo que eu sei fazer, dá para ser aquilo que eu sou. Então, é um disco meu, então vamos lá. Comecei a escrever coisas, então falei da minha relação com a Laura, falei da minha relação desse abismo
diante de mim, né? Vou pular, né? Eu tenho que me jogar nessa nova fase. Falei junto com o Rodrigo Leão, que é um letrista que me acompanha há muito tempo, fez Saideira comigo, Formato Mínimo, que é uma música que eu adoro, está lá no Cosmotron, da separação do pai com o filho, né? Da hora do filho sair de casa. Com ele também fiz Ciranda Seca de Inorá, que é uma homenagem à personagem da Alice Carvalho, do Cangaço Novo, da série Cangaço Novo. E muita coisa, assim, como o single, né? Segue o jogo. Eu falei da finitude, dos processos que acabam, né? Que quando você está ali no olho do furacão, você pensa que... E pensa estar numa tragédia, vivendo uma tragédia, mas que aquilo é cotidiano, aquilo é corriqueiro, aquilo vai te acontecer várias vezes. Os processos, eles chegam e vão embora na vida, né? É uma tentativa de tentar traduzir para normatizar algo que é muito doloroso, que são os finais, são os fins, né? Seja de banda, de relação, claro que eu falo sob uma ótica mais cristalizada, né? E não é específico, mas diz respeito a mim, né? Até daquilo que eu percebo de pessoas à minha volta, do quanto o fim das coisas ele é corriqueiro. Né? Então eu fui buscando essas... eu acho que estava um pouco represado, porque o Skank tinha muito tempo que não fazia um álbum de música inédita. Tinha muita coisa represada, eu fiz em tempo recorde. Também eu acho que muito contaminado pela euforia da gravidez, né? Que é minha também, foi minha também, apesar da Laura ficar com um trabalho, né? Eu estava num momento assim que realmente muito fluido, compus 20 canções, conseguimos gravar 10, porque a Ava ia nascer no final de março aqui em São Paulo, então eu tive que vir de Belo Horizonte, né? E ficar aqui. Olha, a tomar como né, balizando assim, pelo que a gente viveu nesse processo do álbum, eu vivi, é um disco muito honesto, muito amarrado, muito verdadeiro e autorreferente mesmo. Tem muita coisa minha nesse álbum, talvez como nenhum outro álbum que eu tenha feito no Skank. Até porque, mesmo compondo, eu estava numa banda, era um pouco diferente. Agora eu tenho a palavra final, né? Que é um pouco mais pesado. Você falou sobre a Ava, ela chega num momento diferente da sua vida. Seus outros 2 filhos chegaram num momento completamente diferente da sua vida. Como que tá a experiência de ser pai agora, nesse momento? É um reaprendizado, né? Eu estou aprendendo de novo. Muita coisa eu vou lembrando aos poucos. Eu tenho que cuidar melhor da minha lombar, que eu não tenho mais 25 anos, né? Mas é uma dose cavalar de entusiasmo com a vida. Aquilo é acordar de manhã e olhar aquele olhinho. Você já fica... Pô, essa vida que a pessoa está esperando. Isso que eu chamo das coisas mais nobres da vida, cuidar do outro. Cuidar do outro não estou falando outro necessariamente filho, que alguém pode falar, mas eu não tenho filho, eu não vou saber o que é isso que você está falando. Não, é cuidar da mãe, do pai, do irmão, do amigo, é prover bem-estar a alguém que a única recompensa é ver o outro, putz, tô legal aqui, tô na boa, melhorei, né? Tô me sentindo bem. É isso, com a criança você vive isso intensamente, né? O tempo todo. E eu vejo que, apesar de ser um recomeço, o que eu faço pela Ava hoje é o que eu faço... Você vai ser pai de novo? Como de novo? Eu não deixei de ser pai. Um recomeço e tal, mas continuo. A paternidade, né? Eu já fui batizado com a paternidade. Então, é a mera continuidade. E é isso. Eu acho que fico ainda mais apaixonado, né, pela paternidade. A cada filho que nasce, eu dou uma... e é incrível, assim, a grande motivação que a vida me trouxe com o nascimento. Cada nascimento do Juliano, que foi o primeiro filho, depois da Ana, aquela consolidação, né, de irmãos e tal, não sei o quê, agora com a Ava mais ainda. E é muito bonito ver, assim, 2 filhos adultos, né, com a pequenininha, né? O Juliano está em Belo Horizonte, a Ana, FaceTime toda hora. Quero ver minha irmã. Que bonitinho. Muito bom.
que legal. E além de ser um momento diferente da sua vida, o mundo é outro também. O mundo é outro. Como que você pretende criar a Ava sendo uma menina nos dias de hoje? Porque muita coisa mudou de quando a Ana nasceu, né? Por exemplo. As mulheres foram questionando muitas coisas Muito ao longo dos mais, últimos anos. diferente. Então, como é que você vê o mundo para a Ava agora? E como você quer participar disso com ela? Eu acho que tem que melhorar, né? Melhorou. É diferente do momento em que a Ana nasceu para o momento que a Ava nasceu. Houve muitos ganhos, né? Na questão da mulher. Enfim, eu vejo a narrativa, o discurso da Ana é muito diferente do que tinha as meninas da minha geração. Nossa, mas não compara. Ela não aceita desaforo, é muito diferente. É uma questão de respeito. E nós, homens, a gente também está tendo o baque de dizer, né? Sossega aí, baixa seu facho, que o negócio não é bem desse jeito. Assim, era um outro momento. E eu espero, a minha expectativa é que isso se acirre ainda mais daqui ao futuro. O que me entristece um pouco é essa questão climática do mundo, né? Que eu estou com aquele bichinho de 4 meses em casa e eu abro, né, o noticiário e vejo o Brasil não vai ser mais habitável daqui a 50 anos. Falou, pô, tem que mudar de país, tem que pensar numa alternativa para a Ava. Não, isso me preocupa. Me preocupa a nossa dificuldade em criar uma nação que olhe de forma igualitária para cada indivíduo, para cada ser que nasce nesse Brasil, que nasce nesse território. É uma coisa que a gente não sabe, sabe? É cuidar e olhar e respeitar todo mundo do mesmo jeito, sabe? O nosso passado, ele ainda permanece, ele ainda contamina nossas ações. Então, eu espero muito que a Ava viva um outro momento, assim como eu vejo uma grande diferença do Juliano e da Ninoca, comparados com a minha geração nessa questão, né? Não sei se eles são a maioria, mas ainda bem que são meus filhos, porque nessa questão de saber o que é a nossa situação social, que o Brasil não é, definitivamente, ainda não é para todos os brasileiros, né? E que a gente tem que caminhar nesse sentido, de alguma forma, né? Eu espero que também isso, com o passar do tempo, não só a questão de ser mulher, mas também de ser brasileira. Claro que ela nasce de uma forma privilegiada, mas que elas tenham um olhar para o outro, que ela possa, de alguma forma, contribuir para o Brasil virar um país, né? Para todo mundo, né? É o que falta. E deve ser interessante a troca que você tem com eles, né? Porque eu imagino que eles te provocam muito, no sentido de fazer você questionar muitas coisas que a sua geração não questionava. Né, não questionava. Então, como é essa conversa, assim? Porque tem que, ao mesmo tempo, existir uma humildade em ouvir dos dois lados, né? Eles ouvirem a sua experiência e você ouvir esse olhar novo deles também. Mas eu sou repreendido a todo momento, Mari. Pai, não pode falar mais assim. Sabe essas coisas que você ficava gritando no Mineirão? Então, não pode mais não. Estão certos, né? Eu fui até proibido de ver jogo de futebol na casa de uma amiga do Juliano. Ela não te tolera, porque você vira um ogro no negócio do futebol, o médico e o monstro. Você fala coisas absurdas. É mesmo, meu filho? É, pai. Então, eu estou aprendendo, eu vou aprendendo, né? Mas já melhorei muito e ainda bem. E a Laura também é de uma outra geração, né? Ela nasceu no início dos anos 90, imagina. Então, ela também me baliza muito, assim. Que bom que eu tenho essas pessoas à minha volta. Que bom que elas contribuem. Que bom que, às vezes, nem sempre, mas às vezes eu posso ter ouvidos para elas e tal. Porque, realmente, é como eu falo, assim, não é tudo que muda para melhor. Tem coisas que eu acho que ainda, né, em alguns momentos, eu acho que eu posso acrescentar aquilo que você falou. Eu levo e traz. Né? Uma certa... Tem que haver essa reciprocidade. Você me escuta um pouco, eu te escuto um pouco, né? Porque eu tenho essa experiência e tal. Mas eu também já me peguei nessa de... Aquilo que o Jack Kerouac fala tão bonito no diário que eu estou lendo dele, que ele fala... Você passa por aquela fase de criança em que você acredita que seus pais sabem tudo. Sabem tudo de tudo. Né? Até chegar naquela fase, você vai crescendo e tem a baita desilusão e a frustração quando você pergunta uma coisa para o seu pai e aí o Jack Kerouac fala uma coisa e ele responde de forma
humana e atrapalhada. Que é isso, né? Que às vezes você começa a gaguejar, você não sabe, né? Até um amigo meu falou, pô, mas me dá uma liberdade quando você fala, meu filho, eu não sei. Isso eu não sei. Porque é isso, cara, né? Assim, a gente não sabe mesmo, não tem manual para a vida, né? E a única coisa que eu posso passar para eles é a experiência, que muitas vezes é a minha, não é a deles. E eu aprendi, Mari, no decorrer da vida, que tem duas formas de aprendizado. Uma é aquela doutrinadora, que seu pai fala, não bota a mão no fogo, porque vai queimar sua mão. É um aprendizado. Você não vai botar a mão no fogo nunca. Mas é um aprendizado diferente daquele que você bota a mão no fogo e se queima. Sabe, você viver a experiência é o maior aprendizado que você pode ter. Por mais que seu pai tenha falado 1 milhão de vezes, não faça isso, não vá lá e tal. É a experiência dele. Talvez não vai ser a mesma sua, né? Então, eu acho que nós, como pais, às vezes a gente fica querendo evitar dor ou sofrimento. Às vezes não, o tempo todo, né? Mas o cara tem que viver, não tem jeito. Você falou sobre futebol, não tem como a gente encerrar essa entrevista sem falar de futebol. Porque é uma parte importantíssima da sua vida. Você torce para qual time? Eu sou corintiana. Corintiana. Também peguei do meu pai isso. Bom. Mas confesso que depois que ele morreu, eu tenho uma certa dificuldade de acompanhar o futebol, mas também sei que não estou perdendo muita coisa ultimamente, o Corinthians agora não está na melhor das suas fases. Então já tem informações aí de que talvez seja melhor assim. Como é que você vê o futebol hoje também? Porque também existiu aquele momento do futebol, né? Eu acho que o futebol perdeu muito, né? Desglamorizou um pouco o futebol, né? E é isso, assim, toda forma de entretenimento, de arte, esporte, divide hoje a atenção das pessoas, né? Com 1 milhão de coisas que elas têm. E o futebol não é diferente, né? Eu vivi o futebol aquilo, né? Que é aquela... que eu não sei, aquele fanatismo aquela polarização, principalmente em Belo Horizonte, né? Atlético e Cruzeiro, eu reparo lá, às vezes, assim, eu dar uma declaração, né, a favor do Cruzeiro, hoje menos, mas numa época era uma ofensa para um atleticano, né? Eu falar que era cruzeirense, vestia camisa, o cara ficava ofendido, né? Eu me lembro recentemente que eu falei que o Cruzeiro estava ruim das pernas, né? Financeiramente destruído, e o Atlético bem porque arrumou um baita patrocinador, que é o banco lá que patrocina o Atlético, e é a CNN. E aí eu falei, por que eles não patrocinam o Cruzeiro também? E os atleticanos acharam aquilo um absurdo. Eu falei, mas por que um absurdo? Por que isso é ofensivo? Porque uma marca não pode patrocinar 2 clubes rivais, né? E várias marcas lá patrocinaram. Mas agora a gente está melhor das pernas e está numa situação. Mas voltando ao futebol. O futebol está chato. Está chato, sim, porque o negócio da simulação hoje está muito exacerbado. Quando começa o jogo, um jogador encontra com outro, o cara dá 3 cambalhotas pro lado, 3, parece que está morrendo, agonizando ali. Você fica, pô, eu parei aqui para ver televisão, para ver o cara rolando na grama, fingindo uma dor que ele não está sentindo. Então eu acho que isso é a primeira coisa, devia ter uma forma de coibir esse tipo de encenação que está prejudicando muito o futebol. Outro é o VAR, né, que está deixando... Eu já fui defensor do VAR, hoje menos, que eu acho que está burocratizando demais, e quando o juiz vira protagonista do espetáculo, alguma coisa está errada, você pode saber. E hoje eu fico vendo juiz, e eles agora estão bonitões, estão uns tupetes, umas coisas, faz um corte hipster assim e tal, todo bombado e tal. Por quê? Porque agora são as estrelas do... Você imagina você... Mara, imagina você com um juiz, com um apito, no Itaquerão lotado, você vai fazer aquele sinal, vai pro VAR e vai voltar. Você sabe que na hora que você apontar, você nem vai precisar pegar na bola, não vai precisar empurrar para a rede, driblar o zagueiro, o goleiro, nada. Você simplesmente vai apontar, você vai ouvir aquele barulho da torcida. Uau! Não é lindo isso? Não é lindo? Agora o jogador passou a vida inteira treinando. Para isso hoje ser mérito do juiz. É o juiz que fala, pá, meio do campo. E a torcida, uau! Não pode, está errado. Então, assim, o VAR burocratizou o futebol, piorou o futebol como espetáculo, apesar de tentar ser uma tentativa que eu acho
louvável, de tornar o futebol mais honesto. É ruim perder um campeonato com um gol roubado, um gol anulado, um gol impedido, né? Como já aconteceu várias vezes. Mas esse negócio do juiz, centralizar na figura do juiz, demorar, parar o jogo, um lance que acaba... Durou, o lance começou lá atrás, fez o gol, o cara volta. Não, porque lá no início da jogada o cara empurrou o fulano. Aí você está tirando toda a dinâmica do espetáculo. Então é isso, assim, como... O futebol perdeu muito. Agora, de seleção brasileira, não vamos falar, né? Porque eu acho que, nossa, é muita... Aí é papo para a próxima. Mas é muito curioso isso, porque eu lembro que eu conversava. Meu pai sempre foi fanático por futebol, ele era cego. Então, ele não tinha... Era o radinho aqui, o dia inteiro o radinho. E no radinho, a emoção é 50 vezes maior. Porque às vezes o jogo não tá às vezes a bola nada. tá no meio de campo, o cara tá esgoelando. E aí ele comemorava o gol antes, porque o sinal do rádio era, sei lá, uns 2 segundos antes. Comparado com a televisão? E eu sim. tava na televisão. E aí ele ficava fazendo carinho na minha perna. Aí teve uma vez que ele começou a bater na minha perna, não tinha acontecido nada na TV. Eu falei, pai, o que tá acontecendo? E aí a gente combinou que quando fosse gol ele ia ficar quieto. E aí saiu uma lágrima dele assim. Ele não reagia pra eu não perder a experiência. Mas era curioso porque eu tentava explicar pra ele como tava esse futebol. Sei. E ele falava... Ele é da época de Zé Maria, Basílio, que ele me contava as histórias e tudo mais. Você sabe que eu joguei com o Zé Maria? Sério? O primeiro Rock Gol, o Zé Maria jogou no time do Barão Vermelho e a gente jogou a final contra o time do Barão Vermelho e o Zé Maria teve uma falta pra ele no final do jogo e a gente tava ganhando o jogo. E no gol era o Henrique Portugal que usa óculos. Nosso tecladista. E era o Zé Maria. Para nós jogou o Luizinho. O César Maluco, que jogou no Palmeiras. Então era Palmeiras e Corinthians. Porque naquela época o Rock... Você lembra do Rock Gol, né? Lembro, já fui na plateia. O Rock Gol tinha jogador, ex-jogador. E o Zé Maria... Era muito legal, né? Mas você estava dizendo, ele é da época desse maluco, timaço do... Porque você não ele não conseguia entender esse novo jeito do futebol, esse não espetáculo, essa coisa da garra, né? Que ele cresceu acompanhando. Então, era muito curioso essa diferença que a gente tinha. Mas tinha uma coisa que em casa a gente não podia mudar o assunto, que era o Corinthians. E na sua casa? É Cruzeiro? É Cruzeiro, porque meu pai era cruzeirense. Mas assim, ele não era tanto quanto eu, porque meu pai nasceu em Itabira, Minas Gerais, terra de Carlos Drummond de Andrade. E ele viveu uma época no interior de Minas Gerais que o futebol de Belo Horizonte não interessava. Eles não conseguiam, porque vinha da Rádio Nacional do Rio o sinal para ouvir o futebol. Então eles torciam para os times do Rio de Janeiro. Meu pai e os amigos dele, e todo mundo da Zona da Mata, de Minas Gerais e Vale do Aço. Eles não torciam para Cruzeiro e Atlético. Isso anos 40, 50. Mas hoje, com seus filhos, é Cruzeiro. Não, Aí ele foi para Belo Horizonte e chegou lá na década de 60. Aí tinha um time que não era novo, mas é um time que era a terceira torcida de Belo Horizonte, com um tal de Tostão, Dirceu Lopes, Natal, Piazza, Raul, que ganhou do Santos de Pelé, ganhou no Mineirão de 6-1, aqui no Pacaembu de 3-2, no ano de 66, ano que eu nasci. Aí eu não podia torcer para outro time que não fosse o Cruzeiro, e ele virou cruzeirense. Mas eu nasci nesse ano emblemático para o Cruzeiro, o Cruzeiro virou um time... uma força de Minas Gerais, né? Pôs o Minas Gerais na prateleira do futebol brasileiro, no mapa do futebol brasileiro, que até então não tinha muito. Então, meu pai abandonou o Vasco, foi para o Cruzeiro, mas ele ainda guardava um certo amor pelo Vasco. E eu não, já cruzeirense desde que nasci. Veio o Juliano, hoje tá mais fanático que eu, até, por favor, segura a onda... e não sei o quê, e a Ninoca menos, a Ninoca mais, quando o time tá bom, ela vai, não sei o quê, depois se não tá muito bom, ela dá, não tô ligando muito para futebol, mas você tá dizendo esse negócio, seu pai ouviu rádio, eu vivi coisa semelhante, que era um vizinho que eu tinha no prédio onde eu morava, um atleticano muito chato, e ele, sabe, claro, meu vizinho sabia que eu sou cruzeirense chato, então, o sinal do TV a cabo dele era antes do meu. E ele ficava secando o jogo do Cruzeiro, e o dele era... Então eu sabia que quando um time ia para o ataque, jogando contra o Cruzeiro, o time ia para o ataque, o gol do outro time saía antes, e eu ouvia o barulho do cara pulando.
Então, antes do time fazer não. o gol, eu já sabia. Não. Putz, gol do Palmeiras. Era o cara pulando. Eu acho que ele fazia isso pra me provocar, né? Ficava pulando. Só faltava ele bater na parede, assim, ó. Estragar a experiência, né? Mas é muito maluco como futebol. Agora, em compensação, quando o Cruzeiro fazia gol, você pode imaginar, né? Sim. Aí você devolvia, com certeza. Vamos pro nosso ping-pong aqui agora. Eu faço uma pergunta que você responde rapidinho. Vamos lá. A música mais difícil que você já compôs? Mais difícil? Caramba, eu falei aqui de Formato Mínimo, que é uma música toda com proparoxítona, que é uma letra linda do Rodrigo, mas ela foi um pouco truncada, porque ela tinha muitas partes, e a gente chegou num ponto onde eu fiz uma melodia, que era um descanso, né? Uma parte da letra, aí tinha essa melodia, e a gente ficou pensando, isso aqui vai no larará ou a gente coloca a letra? E ficamos nesse dilema um tempão até entender que se entrasse letra no larará, ia atrapalhar a música. Então, virou um... uma melodia cantável, sem letra. Mas até a gente chegar a essa conclusão... Mas valeu. Assim, o trabalho foi recompensado, porque é uma música, eu acho, das mais legais que o Skank fez. Tá lá, Formato Mínimo, tá lá no Cosmotron. Uma música do Skank que você tinha certeza que ia ser hit, não foi, e uma que foi e você achava que não seria. Isso é fácil. Uma que eu tinha certeza que não seria. E que ficou, era a última, no vinil era a última, no CD também a última, era o Pacato Cidadão. Sério? Sério. Isso aqui não vai estourar nunca, isso aqui não... E ela tinha um nome rebuscado, era Revoluções Possíveis. Eu falei com o Chico, não, vamos tirar esse negócio, vai chamar Pacato Cidadão e tal. Eu não imaginava que ela fosse estourar, e ela é obrigatória, né? Por muito tempo andei na rua, antes de ser chamado de Quentin Tarantino, muito tempo andei na rua, todo mundo, Pacato Cidadão, não sei o quê, ficava me chamando. E aí você perguntou o contrário, né? 1000 Acasos, que está no Carrossel. 1000 acasos me levam a você. Eu achava que essa música ia ser tipo um Vou Deixar, assim. E não foi muito. Apesar de ter quando tocava no Skank, as pessoas cantavam, mas não é. Porque os hits são engraçados, né? Tem um degradezinho, né? Tem aquele Arrasa Quarteirão, tem outro que é bem conhecido, mas não é. Até chegar um que é meio hit só dos iniciados, né? Como é Ali, uma música que eu fiz com o Nando, que está no Maquinarama, é uma música que os fãs do Skank mais ardorosos gostavam muito de vir com um papelzinho pedir no show, Ali e tal. E os outros ficavam, que música é essa? Essa é boa. Onde um mineiro acha um bom pão de queijo em São Paulo? Então, sem querer fazer propaganda na casa, até porque eu não lembro o nome, mas tem uma loja de pão de queijo na Doc Lobo, entre Lorena e Oscar Freire. Tem uma lanchonetezinha que tem um pão de queijo maravilhoso. A gente vai andar por ali? Pão de queijo da Doc Lobo. Não sei se eu vou estar fazendo propaganda, mas outro dia a Laura descobriu a massa, o pão de queijo congelado de uma marca que eu achei deliciosa. Posso falar o nome? Pode. Chama Formaggio Mineiro. É meio italiano, meio mineiro. O pão de queijo é maravilhoso. Aprovado por Samuel Rosa. Formaggio. Melhor gesto romântico não vale compor música pra pessoa. Ué, mas aí... Porra, aí, gesto romântico. Caramba, hein? Olha, a julgar pela minha parceira, flor. A Laura com flor, ela balança. Mas foi difícil essa resposta sem compor música, né? Eita! Você escreve muito pra ela, assim, coisas que de repente você nem divulga? Eu escrevi umas 3 canções, que a letra é do nosso relacionamento. Nesse disco teve algo parecido, que na época do Skank, depois nesse disco agora eu fiz Palma da Mão, sem querer trocadilho. Palma da Mão e Rio Dentro do Mar. Rio Dentro do Mar é uma coisa de mineiro de última hora que aprende as coisas do mar, como é o meu caso, que a minha sogra agora mora... Minha sogra mora no litoral norte de São Paulo, em Batuba, tem casa lá. E eu lá um dia, não sei, de barco ali, não sei, ou foi algum passeio em Ilhabela, alguma coisa. Vi que tinha umas correntes dentro do mar e o cara estava me explicando que os barcos à vela nem sempre precisavam... Não era só do vento que eles precisavam, tinha as correntes também, né? E eu só lembro de corrente vendo aquele Procurando Nemo com o Juliano quando era pequenininho.
Eu vi aquele negócio da corrente. Será que isso existe? Existe mesmo. E os barcos iam nas correntes. Eu pensei, pô, a corrente é um rio que passa dentro do mar. E comecei com essa metáfora e tal. E escrevi a música, é a nossa candidata a single aí. E eu sempre achei que o trabalho poderia começar com ela, mas por forças externas eu acabei dando o braço a torcer e começamos com Segue o Jogo. Uma música ótima também, mas eu sempre acreditei muito em Rio Dentro do Mar. Olha, o que você diria para alguém que está congelado na vida com medo de recomeçar, de um novo ciclo? Então, faz o simples, não inventa. Ué, é o arroz com feijão. É isso. Eu acho que a pessoa que está congelada, muitas vezes é por conta daquilo que alguns falam que é a causa da depressão, né? O eu real contra o eu ideal. Então o cara tem um ideal e olha para ele e fala: caramba, eu estou há anos-luz daquilo que eu achava que eu queria, aquilo que eu queria ser. Então essa distância, ela é preocupante, ela paralisa, né? E ela muitas vezes eu já vi muita gente deprimida por conta disso, né? Sou um loser, né? Não tenho... Então, assim, na hora que a pessoa encontra num amigo ou numa coisa que lê, aquele lado, vamos dizer, atrapalhado e humano que o Jack Kerouac fala dos pais, né? Ela fala, pô, não é só comigo, né? Isso não se dá... não é uma particularidade minha, isso é de todo mundo, é cotidiano e tal. Não estou querendo fazer uma terapia agora, mas você pediu, o que você falaria? Eu falei, caramba, né? Assim, no simples, recomeçar devagar, enfim. Não saberia tratar agora aqui uma depressão, né? Mas a paralisação vem muito dessa baita frustração, né, das pessoas, né, com elas mesmas, né? E é isso, eu não sei, eu acho que passa por aceitação, né? Por autocompreensão mesmo, assim. Enfim, a pior coisa desses momentos de dificuldade, de paralisação, é quando a gente mais precisa, a gente se abandona. Você começa, a autoestima fica, né, ruim, é hora que você mais precisa de você. E você se abandona também, porque estar junto com uma pessoa que está com dificuldade, que está num momento difícil e tal, é complicado, né? Você acolher, você se acolher, se autoacolher, é difícil, né? Mas é isso. Eu acredito muito na terapia também. A gente também. Aqui no Na Palma da Mari, a gente adora um papo de terapia. Sempre acaba entrando nesse assunto. E a gente sempre defende também que as pessoas cuidem da saúde mental, porque é importantíssimo. Mas não há uma receita, né? É isso, né? É uma falta de compreensão total, né? Quando há uma paralisação. Eu não sei se você perguntou exatamente isso, mas pode ser uma decisão e tal. E aí eu diria, para uma decisão... A dificuldade, às vezes, da pessoa é abrir mão de algo, né, em detrimento a outra coisa, que às vezes é necessário. Para ter uma coisa, você precisa dizer não para outra, não tem jeito, né? E às vezes é muito difícil, né? Mas tem aquela frase boa, né? Escolha o que perder para não perder o que não escolheu. Belo conselho, bela frase aqui para a gente terminar a nossa conversa. Samuel, adorei te receber, adorei te ouvir. Obrigada mesmo. Pô, eu que agradeço, Mari. Foi um prazer. Desde a sua blusa dos Beatles, eu já achava que você era, ponta firme. Aí depois a gente faz uma segunda edição para falar só de Beatles, porque eu adoro falar sobre isso. A gente ficaria aqui horas conversando. Aquela câmera é sua, se quiser se despedir de quem está assistindo. Eu nem olhei para essa câmera, né? Não foi. É isso. Então, qual? Essa aqui. Essa aqui, então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do papo. Super agradável aqui com a Mari. Minha amiga, fã de Beatles, fã de música boa. Então é isso. Fique de olho no meu Instagram, Samuel Rosa Oficial, ou no samuelrosa.com, é isso? .com.br, para saber a agenda aí do Rosa e da turnê Samuel Rosa, que além das músicas do disco novo, das inéditas também, encampa também as músicas mais conhecidas que eu fiz aí ao longo desses anos. Legal. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que assistiu também aqui a mais essa conversa no Na Palma da Mari. Lembrando que semana que vem tem episódio novo toda quinta-feira a partir das 8 da noite. Eu espero vocês. Um beijo.